Vamos passar para um outro assunto aqui? Vamos falar de índio, Duda. Outras idiosincrasias brasileiras. Essa história é maravilhosa. Olha, vamos ler a manchetinha, né? O título da nossa nota, porque só ele já causa um certo choque. Indígenas querem ministério próprio, fora de pasta para povos originários. Mas peraí, os povos originários não são os indígenas? Explica, por favor. Vamos ler de novo? Indígenas querem ministério próprio, fora de pasta para povos originários. É isso mesmo que você leu. É maravilhoso, cara. É maravilhoso e nonsense. incompreensível ao mesmo tempo. Mas vamos lá, então. Lula apresentou como promessa de campanha uma pasta para povos originários, que englobaria indígenas e outros 27 grupos, certo? Os originários é um conceito que está vindo agora do Lula, né? E em tese são os que estavam aqui já na origem, né? Antes de todo mundo. Se bem que aí a gente tem também recomendo a entrevista que o Cláudio Dantas fez com o Antônio Risério, tem um podcast aí, também está no YouTube. O Risério também põe isso. A gente não tem ninguém de origem aqui, né? Cada hora vem uma migração de algum lugar, lá pelo Estreito de Bering, não sei o quê. Então, assim, originário mesmo a gente não tem, mas todo mundo, de certa maneira, veio. Mas tudo bem, vamos considerar, então, que os indígenas... Aqueles que estavam aqui antes de Pedro Álvares Cabral, isso, vai? Então vamos seguir o texto. Vamos lá, Joelton. A deputada Joênia Wapichana é a tribo dela, tá? E ela é de Roraima, se não me engano, foi a primeira deputada indígena eleita no Brasil. Amapá, né? Amapá. Defendeu a criação de um ministério exclusivamente indígena em lugar de uma pasta que englobe todos os povos originários. Aí a frase dela, cada um tem um espaço, tem espaço para todo mundo. Não necessariamente incluir toda a diversidade, porque os povos indígenas têm uma legislação diferenciada, têm uma relação diferenciada com a questão administrativa e política. Tem uma questão específica à Constituição, igual aos quilombolas que têm questões específicas. Está um pouco nebuloso ainda, mas vamos para o último parágrafo da matéria. O Brasil tem catalogados 28 povos e comunidades tradicionais. Então, aí tem um outro conceito que é as comunidades tradicionais. Além dos indígenas, que a gente tem 305 grupos e etnias diferentes, nós temos os quilombolas, os ciganos, os pescadores artesanais, povos de terreiro e quebradeiras de babaçu integram a classificação além dos indígenas, é isso? Ou seja, toda essa gente vai estar dentro do Ministério de Povos Originários, mas o ideal seria que eles fossem tratados de maneiras diferentes. É o que a Wapichana quer. Que todos os babaçoeiros lá, sei lá como é, os quebradores de babaçu, os quilombolas, fiquem no Ministério dos Povos Originários, que provavelmente teria que mudar de nome. Então, Ministério dos Povos Não Originários, mas que tem um tratamento especial na Constituição. E daí, é isso? Então, porque assim, o quilombola é tradicional, mas não é originário. Exato. Porque eles são descendentes dos escravos que vieram da África. As quebradeiras de babaçu, elas não conseguem... tem um problema que elas não conseguem entrar na fazenda para pegar o babaçu e quebrar. Aí não é um povo originário, porque, enfim... Mas é um povo vulnerável, tal, que vive em situação... E tudo isso estamos falando de compartimentar a população brasileira em vários grupinhos, com critérios confusos, né, nebulosos, que vão dar um super trabalho para o próximo governo,
desconsiderando totalmente uma coisa que o Risério falou, que temos uma população essencialmente mestiça, né, misturada, né? Mas uma vez que a gente desconsidera totalmente isso, cada um vai encontrar a sua gavetinha, o seu grupinho. Isso aí vai dar muito pano para manga lá no Centro Cultural Banco do Brasil, certo? Então, sei lá, deviam mudar o nome do ministério. Põe Ministério dos Povos Vulneráveis. Precisamos dar atenção a todos esses grupos sociais que, né? E daí você consegue englobar indígenas e quilombolas e quebrador de babaçu. Vulneráveis, sei lá. O problema é que você pode dar margem para que outros grupos apareçam, né? Com certeza. Mas daí não é o que eles querem. Eles querem pôr todos os que não são indígenas em um ministério, seja ele qual for, qual o nome que vai ter, e um só para os índios. É isso. Isso aí, boa sorte para o pessoal. E daí, dentro desse daí, teria 305 secretarias, cada uma dedicada a uma das etnias, é isso? Cada um teria um representante com uma equipe. Aí seria um recorde no mundo, né? A Bolívia, quando inventou essa história de povos originários, criou 36 nações, né? E aí tem um artigo também na Cruzoé, do Humberto Vaca Flor, que comenta essas nações, inclusive algumas que moravam uma parte do tempo no Paraguai e outra parte do ano na Bolívia. Aí ele fala que eram 35 nações e meia. É maravilhoso. Enfim. Então é isso. Tá bom. Vamos ver como é que vai ficar se vão ser só 31 ministérios no governo Lula, como está sendo aventado, ou se vão ser 307, alguma coisa por aí. Né? Gente, a questão... a minha opinião, pelo menos, é a seguinte: sim, os índios brasileiros representam uma questão muito específica, precisa uma legislação específica, precisa uma atenção especial. Tem índio que mora lá, enfiado no meio da floresta, que nunca teve contato com gente, homem branco ainda, sei lá, precisa de uma atenção especial. A questão é que a discussão foge da razão e se torna uma maluquice identitária, que é isso que você estava falando, né? E vamos lembrar que os índios brasileiros, enfim, há problemas de invasão em terra indígena, né? Isso. Agora, os índios brasileiros não estão totalmente desassistidos. Existe a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, né? Que tem muito. É verdade que esses órgãos foram um pouco prejudicados aí na época do Bolsonaro, então precisa realmente reequipar, né, e preparar a FUNAI para fazer o trabalho dela. Agora, isso aí que a gente está vendo é uma questão muito mais política, para esses grupos todos ganharem projeção e capital político e disputar verba e tudo mais, do que de fato atender aí a questão, que é um problema que o Brasil tem, de como ajudar e proteger, ou até ajudar a desenvolver essas comunidades indígenas. Perfeito, Duda.